Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma correção aí das últimas atividades da segunda semana de aula. Essa é uma forma que eu encontrei um pouco mais dinâmica e um pouquinho mais rápida de processar os dados, certo? Espero que vocês gostem e que ajude vocês também a estarem sanando as dúvidas de vocês, certo? Então, a gente vai compartilhar aqui a tela com vocês. E eu espero que vocês estejam acessando e que gostem também, né? Pessoal, vamos lá. Cadê o nono ano? Aqui. Então, semana 2, do dia 30 do 3 até dia 3 de abril. Turminha, vamos lá. Vocês tinham um tema que era bem extenso. Dois temas extensos, né? Parte 1. Analise a página 23. Ela representa um plano econômico criado na República da Espada. Vamos lembrar o que é a República da Espada. Primeira coisa, o Brasil, após acabar de ser império, passa a ser república. Primeira república que a gente tem no Brasil, República da Espada. Por que é República da Espada? Porque, na verdade, a gente tem militares que estarão governando o Brasil. Então, o símbolo do exército é a espada. Então, por isso que a gente é chamado de República da Espada. Bom, mas a Segunda República, a gente vai ver depois, ela tem um ou dois nomes diferentes. Então, primeira coisa, localiza o tempo, diz República da Espada. República da Espada é quando os militares estão no poder. Quem são esses militares, dois únicos que foram os presidentes do Brasil? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Não tem erro. Então, sabendo o que é cada coisa, a gente consegue se organizar melhor. Bom, pessoal, na página 23, né, a primeira pergunta ali é o que significa encilhar? Encilhar para quem monta cavalo é fácil, né? É deixar o cavalo preparado para andar, para correr. Mas tem tudo a ver com o que aconteceu no Brasil. Encilhar é tipo deixar o cavalo pronto para montar. Só que esse cavalo, na história do Brasil, é a economia brasileira. Então, o que foi essa política chamada política do encilhamento? É deixar preparada para correr a economia no Brasil. Bom, qual era o objetivo? O governo brasileiro, durante a República da Espada, ia imprimir dinheiro. A gente já falou muito sobre isso em outros momentos, sabe? Por que a gente não pode resolver o problema econômico do Brasil imprimindo mais dinheiro? Porque isso vai gerar uma inflação muito alta. E aí, então, o que aconteceu? Nesse período, imprimiu-se muito dinheiro. E foi dado a pessoas que investiriam em indústrias, né? Que a gente está vendo que está começando essa história de indústria no Brasil. Só que essas pessoas que receberam o dinheiro, elas não investiram em indústrias, máquinas, não criaram empregos e movimentaram a economia, né? Que faria com que a economia corresse como um cavalo, né? Essas pessoas, na verdade, fizeram outros investimentos. Investiram em bolsas de valores que nem eram as bolsas de valores do Brasil. E acabou que esse dinheiro que era para ser para gerar emprego, gerar mais movimento de capital e melhorar a economia, ele não deu certo, porque não foi investido dinheiro dentro da economia brasileira. Então, acho que eu respondi os objetivos, deixar a economia correr, investir em pessoas que iam criar indústrias, fábricas, empregos, e empregar trabalhadores, né? Só que o que deu errado? Que a galera não fez isso, recebeu o dinheiro e não investiu. Por isso que esse plano econômico foi um desastre. Quando acaba a República da Espada, o Brasil, assim, tá num problema seríssimo econômico. E aí, não se sabe muito bem o que vai ser feito para restabelecer a economia do Brasil. Bom, 2. Leia a página 24 até a 26 e responda no caderno. O que significa o termo oligarquia? Eita, galera, é um monte de coisa que a prof botou ali que eu tinha que lembrar de falar para vocês. Então, a gente vai começar a entender o que é oligarquia para depois compreender o que são esses conceitos todos aqui que estão em negrito. Então, vamos lá.
acaba a República da Espada. O último presidente, né, da República da Espada, Floriano Peixoto, que era militar. Então, a partir daí, em 1894, a gente vai começar um período de república diferente. Esse período vai ser chamado República Velha, primeiro nome, pode ser chamado de República Oligárquica, ou também pode ser chamada de República Café com Leite. 3 nomes. Por quê? Porque vão ser feitos em estados, grupos, tá? Os grupos mais fortes do Brasil nesse período aí, 1890 e poucos, são o grupo dos cafeicultores. Vocês já sabem por quê, né? Então, esses cafeicultores, os dois estados que tinham, assim, muito cafeicultor, eles vão se juntar e eles vão se ajudar politicamente. Outros estados vão tentar se juntar, criar, tipo assim, partidos, e para tentar se eleger como presidente dessa república. No entanto, não vai dar muito certo. Os outros estados, eles vão ser tipo assim, vou pegar meu cetro aqui, deixa eu ver se tem um bichinho. Tem o meu Mickey. Você sabe que eu sou vidrada no Mickey, né? Então, vai vir outros estados. Ah, Rio Grande do Sul fez uma união, sei lá, com a Paraíba. E aí vai vir o nosso querido São Paulo e Minas, que são os dois maiores cafeicultores do Brasil. E eles vão bater tanto nesses outros estados que eles não vão ter força política para competir com São Paulo e Minas. Ou seja, São Paulo e Minas, os mais fortes, se unem e vão, digamos assim, terminando com as concorrências dos outros estados. Por isso que a gente chama de oligarquia. Oligarquia significa governo de poucos. Então, poucos estão governando o Brasil nessa república. Por que café com leite também é um dos nomes dessa república brasileira? Porque Minas, apesar de ser cafeicultora, também produz muito leite. São Paulo faz toda a venda, exportação de café, produz café, né? E também tem muita expressão. Então, juntou o café e o leite. Então, Minas e São Paulo. Quem são os dois estados com maior força nesse período? Minas e São Paulo. Por isso, República Café com Leite. Os dois estados se juntam e vão eliminar a concorrência de outros estados. Ah, o Rio Grande do Sul se juntou com o Rio de Janeiro e quer lançar um candidato à presidência do Brasil. O que vai acontecer? São Paulo e Minas sufocam esses candidatos e não dão espaço para que outros estados consigam se projetar com presidentes. E isso vai levar, galera, mais ou menos quantos anos? 30? 30 e poucos anos para se reverter. O que vai acontecer? Em um momento, a gente vai ter São Paulo, por 4 anos, colocando um dos seus candidatos como presidente. 4 anos depois, Minas vai lançar um candidato. Então, eles vão estar sempre alternando o poder. Uma hora um mineiro governa o Brasil, outra hora vem um paulista, mineiro, um paulista, e não dá espaço para os outros estados concorrerem ou lançarem algum candidato para disputar as eleições no Brasil, tá? Nesse período também, a gente tem outra coisa chamada política dos governadores e o tal do coronelismo, tá? O que é a política dos governadores? Esse presidente paulista aí que se elegeu, que é dessa oligarquia, esse governo de poucos, Minas e São Paulo, né? Geralmente oligarquia são os estados. Ele vai criar uma política e vai dizer o seguinte: quem não intervir aí na minha forma de governo vai, digamos assim, ter alguns benefícios, mas tem que apoiar o meu governo. Então, é meio que a política dos governadores é um acordo, um tratado entre o governo central, né, e os estados. Só que para que isso fosse efetivo, que desse certo, era necessário ter uma coisa chamada coronelismo. Coronelismo são aqueles caras que eu falei na última aula para vocês. São caras que detêm uma terrinha, uma grande terra, empregam várias pessoas, né, exercem influência numa região. E esses caras, eles vão ser os chefes
digamos assim, eleitoral, digamos, né? A sessão eleitoral vai ser lá na terra dele, porque naquela região ele dá emprego para mais de 200 pessoas. Então, vão colocar uma urna lá de eleição para presidente, para governadores, enfim. Na verdade, para presidente, né? Governador ainda não. Vamos deixar lá. E aí, o que vai acontecer? Eles vão votar, vão ser meio que obrigados a votar em quem esse coronel, esse senhor, dono das terras, meio que vai dizer para eles, vota no meu candidato. E se ele não votar? A gente já vai ver o que acontece. Se aquela pessoa que depende do coronel, trabalhando nas suas terras, não votar para o candidato que ele está, digamos assim, pedindo. Por isso que essa política de votar nas pessoas que são, digamos assim, escolhidas por esse coronel, se chama voto de cabresto. É como se a gente tivesse com aquele negócio aqui de cavalo, a gente não pudesse olhar para os lados, né? A gente não pode, a gente tem que fazer aquilo ali, porque senão a gente vai sofrer alguma consequência que vai ser uma consequência muito pesada. E aqui tem algumas ilustrações que nos deixam ver isso aí. Quando o livro menciona o termo política do café com leite, que tipo de alternância política estava acontecendo no Brasil? Essa alternância entre São Paulo e Minas, como expressa aqui o desenho, né? Uma gangorra, 4 anos um, 4 anos outro. 4 anos um, 4 anos outro, né? Em que os presidentes vão ser alternados entre São Paulo e Minas. Aqui a gente também tem, né, um cavalo ensinado para São Paulo, um cavalo para Minas, perdão, um para São Paulo. E aqui a opinião pública, né, tá amarrada com esses dois. Observe as imagens, a imagem da página 25. Sabendo que o rebanho representa os eleitores, podemos afirmar que a República Velha foi um período onde ocorreu a manipulação dos votos? Sim, ocorreu pra caramba, né, galera? Olha aqui, ó, o eleitor sendo retratado como um burro, um cavalo, né? Preso. Aqui tá, digamos assim, o político, mas que também podia ser o coronel, obrigando a pessoa a votar no candidato que ele coloca como correto, sendo arrastado para votar. Esse é o período das charges, a gente vai ver que vai ter muito desenho político, com cunho político retratado dessa forma, uma sátira, né? Esse aqui é bem do período, ó. As eleições eram tão fraudulentas naquela época, na República Velha, na República do Café com Leite, né? Que até mesmo pessoas mortas votavam, né? Eu ia lá eu não, porque mulher não vota, né? Lembra disso, Constituição. Mas homens iam votar e eles iam votar com o título de eleitor de pessoas que já tinham falecido. Então, né, o defunto cavalheiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar este título de eleitor, né? Essa aqui é bem do período mesmo, né? Onde de tão fraudulenta que era, até pessoas se passavam para pessoas que já haviam falecido, né? Não tinha esse controle e aí estavam votando por essas pessoas. Pausa para minha aguinha, né? Trabalho avaliativo. Na página 26, responda as questões 1 e 2. Esse trabalho avaliativo foi fichinha, né, galera? Deve ter sido. Vou me afastar um pouquinho. 1 e 2. Vamos lá. Eu vou dar um feedback bem geral para vocês. Vocês têm também a correção com vocês, mas depois eu vou estar avaliando, né? A primeira palavra ali, né? A gente vai colocar uma vez que, ainda que, também, não apenas, como, dessa forma. E aí, a 2, vocês teriam que escrever um texto que falasse do que é oligarquia, como era o voto, a educação, os analfabetos, votantes ou não votantes, o que é a figura do coronel, o que é clientelismo, né? Essa política aí que é se tornar, digamos assim, praticamente refém de algo. Na página 27, responda as questões 1, 2, 3 e 4. 1. Uma foi para vocês conversarem com a família, né? Que aspecto da Primeira República foi representado? O voto de cabresto. Que crítica o cartunista pretendeu fazer ao eleitor e ao político daquele período? Que, né, o político acabava obrigando a pessoa a votar,
ou fazia ameaças, ou trazia de arrasto o eleitor, né? Na opinião de vocês, essa crítica também se aplica às eleições brasileiras atuais? Se é na opinião de vocês, não sou eu que vou falar, né? Eu vou ter que ler a opinião de vocês para ver se ela está bem construída. 2. Leia o texto a seguir sobre a baixa participação dos brasileiros nas eleições, bem importante, na Primeira República. E em seguida identifique a afirmativa correta. Essa aí eu vou dar o feedback para vocês depois, tá, galera? Senão eu vou ter que ler aqui e vai demorar muito. Então, deixa para o trabalho. Aí vocês vão saber. 3. Os gráficos a seguir mostram dados das eleições municipais de 2012 e 2016. Isso aqui é análise de gráfico, né? Bem bacana. Que relação podemos estabelecer entre o texto da questão 2 e os dados desse gráfico? Será que, apesar do tempo, né, a gente não vive situações muito similares, né? A gente está falando de um texto que era de 2003, aqui a gente está falando em 2012, 2016. Bom, 4. Responda as questões-chave da abertura dos temas 1 e 2. Quais foram as principais razões para a queda da monarquia no Brasil? Por que caiu o imperador mesmo? Por que a Primeira República é considerada uma república oligárquica e não democrática? Oligárquica, porque oligarquia significa governo de poucos, né? E não democrática, porque as eleições eram fraudulentas, então não estavam respondendo à vontade da maioria. Turminha, o vídeo de hoje, né? O vídeo era breve, era mais ou menos isso mesmo que eu queria com vocês. Espero agora que vocês possam estar estudando, tirando as dúvidas também, e a gente se vê numa próxima, ok? Um beijinho para todos vocês, se cuidem e cuidem também da família de vocês. Beijão e até mais!